Vós não me criastes culpado, pois sois justos, mas com uma disposição igual para o bem e para o mal. Se segue o mau caminho, foi pelo uso do meu livre-arbítrio. Mas, assim como tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, por conseguinte, tenho a de mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são restos das imperfeições que conservo de minhas existências anteriores. São o meu pecado original, do qual posso me livrar por minha vontade e com assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e vós, meu anjo guardião, dai-me a força para resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada defeito eliminado é um passo no caminho que deve me aproximar dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, dignou-se em me conceder a existência atual para que ela servisse para o meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me para que eu aproveite, a fim de que ela não se torne perdida para mim e, quando Deus dela me retirar, eu saia melhor do que entrei. Para resistir a uma tentação. Instrução preliminar. Todo mau pensamento pode ter duas origens, a nossa própria imperfeição espiritual ou uma influência negativa que age sobre nós. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna sujeitos a receber essa influência. Há, portanto, indícios de imperfeição em nós. No entanto, aquele que fracassou não poderá desculpar-se, alegando ser vítima da influência de um espírito estranho que o levou ao fracasso, uma vez que esse espírito não teria induzido a praticar o mal se ele fosse inacessível a essa sedução. Quando em nós surge um mau pensamento, podemos imaginar que um espírito malévolo nos sugere o mal. Porém, somos tão livres de ceder ou de resistir como se tratasse da solicitação de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que nosso anjo guardião ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que é a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outra pessoa, quando, enfim, sugere fazer aos outros o que não gostaríamos que fizesse conosco. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis ceder à tentação que me leva a cair em erro. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me a força para resistir à sugestão do mal. Se eu não resistir, terei merecido a expiação de minha falta nesta vida e em outra, pois sou livre para escolher. A ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Instrução preliminar. Aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos dos quais escutou a voz. Ele deve agradecer a Deus e a seu anjo guardião. Prece. Meu Deus, eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Fazei com que esta vitória me dê a força para resistir a novas tentações. E a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Que possa minha submissão aos vossos conselhos tornar-me digno de merecer novamente vossa proteção. Para pedir um conselho. Instrução preliminar. Quando estamos indecisos de fazer ou não qualquer ação, devemos antes de mais nada nos fazer as seguintes perguntas. Aquilo que eu hesito em fazer pode trazer prejuízo a outra pessoa? Pode ser útil a alguém? Se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que desejamos fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente colocar na balança as vantagens e desvantagens pessoais que podem disso resultar. Se ela interessa a outra pessoa e, se ao fazer o bem a um, possa fazer o mal a um outro, é preciso pesar igualmente a soma do bem e do mal para se abster ou agir.
Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, ainda é preciso considerar a oportunidade e as circunstâncias do fato, pois uma coisa boa para ela mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis se não for conduzida em prudência e seriedade. Antes de empreendê-la, convém analisar detalhadamente as nossas forças, bem como os meios de a executar. Em todos os casos, pode-se sempre solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores e se lembrar deste sábio ensinamento. Na dúvida, abstente. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que me encontro. Dirige meus pensamentos para o bem e desviai-me da influência dos que tentarem me desencaminhar. Nas aflições da vida. Instrução preliminar. Podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele pode nos atender quando tem um objetivo útil e sério. Mas, como julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar por isso. É preciso pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que nossa recompensa será proporcional à resignação que a tivermos suportado. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for útil e justo a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é da vossa vontade provar-me, e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime e nem desencoraje, e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Ação de graças por um favor obtido. Instrução preliminar. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas as coisas de grande importância. As mais pequenas na aparência são muitas vezes as que mais influem sobre nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais daquilo que o aflige. Se registrássemos, dia a dia, os benefícios que recebemos sem tê-los pedido, ficaríamos espantados de ter recebido tanto em tanta quantidade que até os esquecemos, e nós sentiríamos envergonhados com a nossa ingratidão. A cada noite, ao elevar nossa alma a Deus, devemos nos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-lhe por eles. É, sobretudo, no próprio momento em que provamos o efeito de sua bondade e de sua proteção que, espontaneamente, devemos testemunhar-lhe nossa gratidão. Basta para isto um pensamento que agradeça o benefício, sem que haja necessidade de interromper o trabalho que estejamos fazendo. Os benefícios de Deus não consistem somente em coisas materiais. É preciso igualmente agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto os orgulhosos acham nelas um mérito próprio e o incrédulo as atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias, para isso, longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de agradecimento e de humildade que nos sintoniza com a simpatia dos bons espíritos. Prece. Deus, infinitamente bom, que vosso nome seja abençoado pelos benefícios que me concedestes. Eu seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ao meu próprio mérito.
Bons espíritos, que fostes os executores da vontade de Deus, e sobretudo a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim a ideia de orgulhar-me pelo que recebi e de não aproveitar os benefícios recebidos somente. Eu vos agradeço especialmente por ato de submissão e de resignação. Instrução preliminar. Quando um motivo de aflição nos atinge, se procuramos a sua causa, muitas vezes reconheceremos que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Assim devemos atribuí-la apenas a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a nossa participação, ou ela é uma prova para esta vida, ou é a expiação de alguma falta de uma existência passada. Neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer reconhecer a natureza da falta, pois sempre somos punidos naquilo que pecamos. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal do momento e não as consequências favoráveis seguintes que isso pode ter. O bem é, muitas vezes, a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para obtê-la. Em todos os casos devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as aflições da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que estas palavras do Cristo se apliquem a nós. Bem-aventurados os que sofrem. Prece. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento na terra deve, pois, ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que me atormenta como uma expiação por minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força para suportá-la sem lamentações. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, que contribua assim para o meu adiantamento. Prece. Outra. Sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar para que me des forças para suportar as provações que vós me enviastes. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com a resignação, meu Deus. Mas a criatura é tão fraca que, se vós não me amparardes, temo cair. Não me abandoneis, Senhor, pois sem vós não sou nada. Prece. Outra. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és minha força, não me abandones. Meu Deus, estou esmagado sob o peso de minhas maldades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza de minha carne, não desvies teu olhar de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faze jorrar a fonte de água viva que aliviará minha sede. Que minha boca apenas se abra para cantar teus louvores e não para reclamar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Senhor, eterno Deus, somente tu és grande, somente tu és o fim e a meta de minha vida. Seja bendito o teu nome, se me fazes sofrer, pois é o Senhor e eu servidor infiel. Curvarei minha fronte sem me lamentar, porque só tu és grande, só tu és a meta. Diante de um perigo iminente. Instrução preliminar. Diante dos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade de nossa existência. Ele nos mostra que nossa vida está nas suas mãos e que ela se acha presa por um fio que pode se romper no momento em que nós menos esperamos. Sob este aspecto, não há privilégio para ninguém, pois o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas condições. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que, frequentemente, essas consequências, caso se realizassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Prece. Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, ajudai-me. Se devo desencarnar, que a vontade de Deus seja feita. Se for salvo, que o resto de minha vida repare o mal que fiz e do qual me arrependo. Ação de graças após ter escapado de um perigo. Instrução preliminar.
Quando escapamos de um perigo que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para o outro, ser chamados a prestar contas do emprego que fizemos na vida. Ele nos adverte, assim, para examinarmos nossas ações e nos corrigirmos. Prece. Meu Deus, e vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela ajuda que me enviastes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja para mim uma advertência e me esclareça sobre as faltas que o atrairiam para mim. Eu compreendo, Senhor, que minha vida está em vossas mãos e que podeis retirá-la a qualquer momento. Inspirai-me, pelos bons espíritos que me ajudam, o pensamento de como empregar utilmente o tempo que ainda me deres na terra. Meu anjo guardião, sustentai-me na resolução que tomo de reparar meus erros e de fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar menos imperfeito ao mundo dos espíritos, quando Deus me chamar. Na hora de dormir. Instrução preliminar. O sono é o repouso do corpo, o espírito, porém, não tem necessidades de repouso. Enquanto os nossos sentidos físicos estão adormecidos, a alma se liberta em parte da matéria e assume o domínio de suas capacidades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e das forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade no dia anterior, o espírito vai fortalecer-se entre outros espíritos. As ideias que encontra ao despertar em forma de intuição, ele as obtém do que vê, do que ouve e dos conselhos que lhe são dados. Equivale ao retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, como um prisioneiro, momentaneamente libertado. Mas, tal como acontece a um prisioneiro perverso, acontece o mesmo ao espírito que nem sempre aproveita esses momentos de liberdade para o seu adiantamento. Se tem maus instintos, ao invés de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos maus, seus semelhantes, e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas más tendências. Que aquele que esteja consciente desta verdade eleve o seu pensamento a Deus no momento em que sentir a aproximação do sono. Que peça conselhos aos bons espíritos e àqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que possa juntar-se a eles no curto intervalo que lhe é concedido. E, ao despertar, ele se sentirá mais forte contra o mal, com mais coragem contra as infelicidades. Prece. Minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos, que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve uma durável e salutar impressão desse convívio. Na previsão da morte próxima. Instrução preliminar. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida em direção à sua distinção futura, ajudam o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, muitas vezes, a vida corporal ainda não se extinguiu completamente e a alma, impaciente, já empreendeu seu voo em direção à imensidade. Para o homem que, ao contrário, concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços estão mais presos, a separação é dolorosa e demorada, e o despertar no além-túmulo é cheio de problemas e de ansiedade. Prece. Meu Deus, eu acredito em vós e na vossa bondade infinita. É por isso que não posso acreditar que destes ao homem a inteligência para vos conhecer e a aspiração pelo futuro para, depois, lançá-lo no nada. Acredito que meu corpo é apenas um envoltório perecível de minha alma e que, quando tiver cessado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto os laços que unem minha alma a meu corpo romperem-se e que logo vou ter que prestar contas do uso que fiz da vida enquanto encarnado. Vou sofrer as consequências do bem e do mal que fiz. Lá não haverá mais ilusão, nem mais desculpas possíveis. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim e serei julgado segundo minhas obras. Nada levarei dos bens da terra.
honrarias, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, enfim, tudo que se prende ao corpo vai ficar na terra. Nem a menor parcela me seguirá e nada disso me será útil no mundo dos espíritos. Levarei comigo apenas o que pertence à alma, ou seja, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade quanto mais minha posição na terra me tenha dado o maior número de ocasiões para fazer o bem que... Deus de misericórdia, que o meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos a estender sobre mim um manto de vossa indulgência. Se é de vossa vontade prolongar minha existência, que seja empregada para reparar, tanto quanto estiver ao meu alcance, o mal que pratiquei. Se minha hora é chegada, levo o consolador pensamento de que me será permitido resgatar as minhas faltas em novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado imediatamente o gozo dessa felicidade pura, que pertence somente ao justo por excelência, sei que a esperança não me está perdida e que, com o trabalho, atingirei o objetivo, mais cedo ou mais tarde, conforme meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião estarão lá, perto de mim, para me receber. Em breve eu os verei, como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei na terra, se eu tiver merecido, e aqueles que deixo virão, um dia, me reencontrar para estarmos reunidos para sempre, e enquanto isso, poderei vir visitá-los. Também sei que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me pelo que têm a me censurar, meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, e que eu não me envergonhe da presença deles. Perdoo aqueles que me fizeram ou quiseram me fazer mal na terra. Não levo nenhum ódio contra eles e rogo a Deus que os perdoe. Senhor, dai-me a força para deixar sem lamentações as alegrias grosseiras deste mundo, que não são nada perto das alegrias puras do mundo onde vou entrar. Lá, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Apenas o culpado sofre, mas resta-lhe sempre a esperança. Bons espíritos, e vós, meu anjo guardião, não me deixes fracassar neste momento supremo. Fazei brilhar aos meus olhos a divina luz, a fim de reanimar minha fé se ela vier a abalar-se. Preces pelos encarnados. Por alguém que esteja em aflição. Instrução preliminar. Se é conveniente que a prova do aflito siga seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Porém, seria ato de impiedade se o desencorajássemos porque o pedido não é atendido, já que, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta não tem proveito para si, pois será obrigado a recomeçar a prova. Pois, em direção a esse objetivo, que é preciso dirigir nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em favor dele, seja levantando-lhe o moral pelos seus conselhos e encorajamentos, seja também auxiliando materialmente, se for possível. A prece, neste caso, também tem um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o objetivo de lhe fortalecer o ânimo. Prece. Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos em suavizar a amargura da situação de, se assim for a sua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico para ampará-lo nas suas aflições. Se, no seu interesse, elas não puderem lhe ser poupadas, fazei-o compreender que elas são necessárias para o seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, e elas se tornarão menos amargas. Dai-lhe também a força de não se entregar ao desespero que lhe faria perder os frutos do seu sofrimento e tornaria a sua posição futura ainda mais difícil. Conduzi meu pensamento até ele e que eu o ajude a manter sua coragem. Ação de graças por um benefício concedido aos outros. Instrução preliminar.
Aquele que não é dominado pelo egoísmo alegra-se com o bem do seu próximo, mesmo quando não o tenha solicitado pela prece. Prece. Meu Deus, sede bendito pela felicidade que chegou a... Bons espíritos, fazei que nisso ele sinta uma felicidade, um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe chega é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer um bom uso e de não tirar vantagem disso, a fim de que esse bem não resulte em seu prejuízo para o futuro. Vós, meu bom espírito, que me protegeis e desejais minha felicidade, afastai de mim todo sentimento de inveja e de ciúme. Por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Instrução preliminar. Jesus disse: Amai aos vossos inimigos. Neste ensinamento estão contidas a maior grandeza e a perfeição da caridade cristã. Mas Jesus não diz que tenhamos pelos nossos inimigos a mesma ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos diz, neste ensinamento, para esquecer as ofensas e lhes perdoar o mal que nos façam e lhes retribuir, com o bem, o mal que nos hajam feito. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens o que é a verdadeira superioridade. Prece. Meu Deus, eu perdoo-a, o mal que me fez e o que quis me fazer, como desejo que me perdoes e que ele também me perdoe pelos erros que eu possa ter cometido. Se o colocastes no meu caminho como uma prova, que vossa vontade seja feita. Senhor, meu Deus, desviai de mim a ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não sinta nenhuma alegria com as infelicidades que o possam atingir, nem inveja pelos benefícios que ele receber, a fim de não manchar minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Senhor, que vossa vontade possa, ao estender-se sobre ele, conduzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de pagar-lhe o mal com o mal penetrem no meu coração, pois o ódio e a vingança são próprios só dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que, ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna, ao lhe pagar o mal com bem e auxiliá-lo, se isso estiver ao meu alcance. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que a ocasião de lhe ser útil me seja dada. Mas, meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou vaidade, impondo-lhe uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto de minha ação. Porque, nesse caso, eu mereceria que essas palavras do Cristo me fossem aplicadas. Já recebestes a vossa recompensa. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Instrução preliminar. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade consiste em lhes desejar o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes acontece. Prece. Meu Deus, em vossa justiça, decidistes alegrar o coração de... Eu vos agradeço por ele, apesar do mal que ele me faz ou que procurou fazer. Se ele se aproveitar disso para me humilhar, eu o aceitarei como uma prova para minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não deixeis que eu sinta por isso nenhum desgosto. Desviai de mim a inveja e o ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que, cedo ou tarde, a justiça será feita a cada um, segundo suas obras. Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados que estão famintos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois é deles o reino dos céus. Sereis felizes quando os homens vos amaldiçoarem, vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, então, pois uma grande recompensa vos está reservada nos céus, pois é assim que perseguirão os profetas enviados antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículo 6,
10-12. Não temais por aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas, antes, temei aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Instrução preliminar. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade da consciência. Amaldiçoar aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade